Quais são os perigos escondidos atrás do ego, né? Se olharmos, por exemplo, como o ego se desenvolve na verdade, né? Por exemplo, no campo freudiano, né? O homem ele tem o id, o ego e o superego. E como diz o próprio Freud, o ego ele não é senhor da sua casa, então ele fica dividido pelos valores morais, né, que é o superego, que rege o homem a conviver bem com os outros dentro da sociedade, porque quando falamos acerca de superego, algumas pessoas têm uma visão muito equivocada, né, falando que o superego suprime e sufoca o homem. Mas na questão freudiana, o superego é aquele que norteia o ser humano a não viver de acordo com, né, os seus impulsos. Os impulsos, até que no conceito freudiano é chamado, né, de trieb. Ele é traduzido como trieb. Então há uma diferença entre impulso, né, impulsão e compulsão. Então o ser humano ele age, né, por esse impulso. Mas o interessante é que, se verificarmos o ego, né, o perigo escondido atrás do ego, significa que o ser humano, na verdade, ele não é totalmente desvinculado de interesse. Você me fala, não, sim, eu faço as coisas sem interesse nenhum, mas na verdade, se você olhar, né, todas as atitudes que você toma, o seu ego está sempre em jogo. Dois filósofos que trabalham muito bem isso, né, além de Freud, né, pai da psicanálise, trabalhar, mas Friedrich Nietzsche e Baruch Spinoza também trabalham. O que significa isso? Que ninguém faz nada por desinteresse. Na verdade, sempre tem um interesse atrás de uma benevolência, né? É a questão de dizer obrigado. Se uma pessoa não diz obrigado, você fica estritamente, na verdade, magoada, ressentida. Então você não faz o bem por fazer. Você quer que o outro reconheça o seu bem. Você quer que o outro reconheça a sua devoção a ele, o seu sacrifício. Então, quando o outro não agradece, você chama essa pessoa, ela é totalmente má agradecida e não reconhece o seu esforço. Então, quando se fala quais são os perigos que estão escondidos por trás do ego, é esse. Porque, por exemplo, todo ser humano ele é narcisista. A diferença é que o transtorno de personalidade narcisista ele tem um caráter estritamente patológico. Mas todos nós somos egoístas e precisamos desse narcisismo para sobreviver. Interessante que, se você verificar o suicídio é a atitude mais antinatural. Porque se você vê os animais, né, no reino animal, nenhum dos animais que conhecemos até hoje tem essa capacidade de se suicidar. O ser humano, ele tem. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a capacidade de abstração. O que causa a abstração é o ego, né? O ego que ele é constantemente inundado pelas formações e informações do inconsciente que vai projetando constantemente sobre o ego. É o desejo que controla, por exemplo, essa capacidade de pensar. Mas quando você vai pensar, você está pensando realmente o que você deve fazer em relação ao seu instinto, que é a capacidade da indignação. Você faz algo, uma pessoa não reconhece, você fica totalmente indignado. Ora, se esse favor é feito totalmente de coração e sem nenhum interesse, a pessoa que comete esse tal ato não deveria ficar, né, ressentida, indignada pelo outro não considerar o seu esforço. Então,
Esses perigos que são escondidos atrás do ego, né, se revela num narcisismo que é totalmente social, né? Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer dar voz. Então, se uma pessoa não dá ouvidos ao que eu estou falando, ao que eu quero propor, vamos dizer, quer dizer então que eu sou um narcisista, porque ninguém assiste os meus vídeos, ninguém dá like, sabe? Ninguém acompanha o trabalho que eu estou fazendo. Então, todas as pessoas fazem algo por algo em troca. A natureza, ela trabalha por uma questão de troca, né? Quem elabora esse conceito de ascetismo e autoentrega é o cristianismo. O cristianismo, ele prega esse conceito, né? Que o homem que age segundo a imagem de Cristo, ele é uma pessoa totalmente desinteressada. Mas se verificarmos no campo da realidade, né, que ela é totalmente pragmática e empírica, vemos no dia a dia que não ocorre muito bem assim. Porque uma pessoa, por exemplo, que é constantemente benevolente, essa pessoa tem a questão de ser muito mais ressentida, porque ela nunca vai reconhecer o favor que ela, né, tem sobre o outro. E essa pessoa vai considerar a outra como mal agradecida, sabe? Então, há sim os perigos escondidos por trás de um pseudo-ego, né? Um ego formado que é dado não só pela sociedade, mas o ego também que criamos. Eu não posso falar, por exemplo, que o ego social é mentiroso e o meu ego subjetivo, né, é verdadeiro. A psicanálise, ela trabalha o conceito que o ser humano ele tem 3 eus, né? Então verificamos que o homem ele é totalmente divisível. É um eu que pensa, né? É um eu que percebe, né? E é um eu, por exemplo, que age impulsivamente, né? Então, um instinto também é uma característica do eu. Então, quando Sigmund Freud ele fala que o ego não é senhor da sua própria casa, então ele está sendo totalmente dividido entre o que eu devo fazer e aquilo que eu desejo fazer. Muitas vezes aquilo que eu desejo fazer é contra um sentimento moral. Então, esse meu eu, né, ele fica totalmente fragmentado. E a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu fazer constantemente a vontade do outro e trair o meu instinto, eu estarei traindo meus próprios impulsos, né? Interessante que, por exemplo, se verificarmos a natureza, né, da psicanálise, quando ela trata, né, sobre o ego na visão freudiana, há um caráter autoplástico e aloplástico, né? O aloplástico é aquele que tenta, né, destoar entre o superego e o id, né? Ele é aloplástico, ele é dividido, ele é divisível, ele é totalmente neurótico. O que eu devo fazer? Faço o que é certo ou eu faço o que me dá vontade? Então o ser humano ele é totalmente divisível. E o autoplástico é aquela pessoa que só faz aquilo que o seu instinto diz fazer. Então essa pessoa tem uma característica também do ego que é totalmente divisível. Então devemos tomar muito cuidado quando verificamos, né, as características que tem o nosso ego. Então muitas vezes as pessoas falam: ah, eu falo tudo o que eu penso. Não, você não fala tudo o que você pensa. Você fala apenas tudo o que você deseja. Então você está confundindo, na verdade, a sua impulsão, né, que é uma parte de você, com seu ato reflexivo. Porque se as pessoas pensassem, né, antes de falar e agissem racionalmente, com certeza ela falaria menos. Mas aí seria redundante da minha parte dizer que o mundo seria melhor. Talvez seria mais hipócrita do que, né, somos hoje. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer constantemente e até a próxima.